Bem, irmãos, o que nós aprendemos até aqui, do último estudo, por exemplo, que nós tivemos examinando aqui a passagem de Gálatas, capítulo 3, verso 6 até o verso 14. Nós aprendemos basicamente duas coisas. Primeiro, que a certeza da nossa salvação, ela é fundamentada na confiança de que o Filho de Deus, ele veio ao mundo para ser sacrificado. É muito comum nós ouvirmos nas nossas relações com pessoas que ainda não andam nos caminhos do Senhor, que não têm comunhão com a igreja, dizendo o seguinte: olha, não é possível ter certeza da salvação. Vocês que são crentes, vocês são muito arrogantes, porque vocês falam que têm certeza da salvação de vocês, mas ninguém pode ter essa certeza. E a epístola de Paulo aos Gálatas nos mostra que sim, é possível termos certeza da nossa salvação. E essa certeza, ela está amparada no testemunho que a própria Escritura nos dá a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Pela fé professada em Cristo, toda a nossa culpa e condenação eterna são canceladas. Nos tornamos justificados e livres na presença de Deus. Já não estamos mais escravizados pelo pecado. Sim, ainda sofremos com o pecado na nossa natureza, mas nós estamos libertados da sua culpa e da sua condenação eternas. Hoje estamos na presença de Deus num processo de santificação. Nós não estamos mais sob a condenação do pecado. E esta é a certeza que temos, porque Jesus, ele veio fazer expiação por todos nós. A salvação, nesse sentido, ela é uma obra exclusivamente divina. Não há qualquer interferência humana e não é exigido nenhum esforço moral capaz de torná-la merecida. O homem não pode, pelo seu esforço moral, ainda que bem intencionado, garantir, justificar, fazer-se merecer a salvação da parte de Deus. É Deus livremente e soberanamente que atua a favor da ressurreição daquele que espiritualmente foi morto pelo pecado. Assim, a salvação não é uma dívida, mas é uma dádiva da graça de Deus. Não há mérito humano, somente a glória de Deus na salvação. E qualquer pregador e pregação que vá além desses limites é anátema. Ele está reservado, ele está debaixo de condenação, está debaixo da ira divina. Todo aquele que traz um outro evangelho, senão este que nos chega através da tradição apostólica. A segunda coisa que nós estudamos aqui, que nós aprendemos no nosso último estudo, é que a salvação, ela é um princípio, meio e fim da redenção do crente. Salvação, preste bem atenção, princípio, meio e fim. Paulo diz em Romanos 8, verso 30, que o plano geral da salvação inclui a predestinação. Deus, na eternidade, no conselho da Trindade, ele decretou a salvação daqueles que ele mesmo quis. É isso que Pedro também diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 2. Paulo continua dizendo: uma vez predestinados, estes que foram por Deus soberanamente predestinados, eles são chamados, justificados e, por fim, glorificados. É nesse sentido que somos salvos, já fomos salvos do pecado, algo que Deus garantiu em Cristo Jesus no passado, removendo de sobre nós a culpa do nosso pecado. Estamos sendo livres do poder do pecado à medida que somos expostos à palavra de Deus, somos influenciados pela palavra de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Nós estamos mortificando a nossa velha natureza, a nossa consciência, a nossa maneira de enxergar o mundo, de interagir com as nossas relações, com os nossos negócios. Tudo passa a ser influenciado pela santa palavra de Deus, assim como Jesus pediu ao Pai em João capítulo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é nesse sentido que o poder do pecado vai perdendo forças, e nós vamos sendo cada vez mais fortalecidos pela presença do Espírito Santo em nós, que nos conduz segundo o modelo de Jesus. E o que nos aguarda no futuro
é quando Cristo voltar, Ele remover definitivamente a presença do pecado na nossa vida e assim passarmos a desfrutar plenamente da comunhão com o nosso Deus. Veja, no passado, em Cristo, a culpa do pecado foi removida. Já não há mais, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, no início, lá nos primeiros versos, nenhuma condenação sobre os eleitos de Deus. Mais adiante ele vai dizer, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu. Ou seja, na morte de Jesus, a condenação, a culpa foi removida. Estamos sendo santificados e quando Cristo vier, essa obra será plenamente consumada. O Espírito Santo, é o que diz no verso 14, o Espírito Santo da promessa, ele nos foi dado como agente da nossa regeneração. Estávamos mortos por causa do nosso pecado. Por isso, tantas vezes ouvimos a palavra de Deus e ela não fez o menor sentido. Tantas vezes ouvimos a palavra de Deus, em nenhum momento ela nos persuadiu a mudar o nosso procedimento, a nos arrepender. Mas o Espírito Santo, ele regenera o homem espiritualmente morto. É por isso que o homem passa a entender o Evangelho. E convencido pelo Evangelho, ele se lança aos pés da cruz, arrependido e envergonhado dos seus pecados, clamando a Deus pela sua misericórdia e pela sua salvação. Esta é uma obra do Espírito Santo. Essa obra soberanamente divina, atuada ou realizada ou operada pelo Espírito Santo. Internamente, o homem ele é regenerado. E ele regenerado, ele é persuadido, ele é convencido, guiado e santificado pelo Espírito Santo. Como vimos aqui, a partir do verso 6 do capítulo 3 até o verso 1 do capítulo 5, o apóstolo Paulo se dedica a explicar o Evangelho. Antes, ele fez uma defesa do Evangelho. Desde o primeiro verso do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 5, Paulo está fazendo uma defesa do Evangelho. Porque o Evangelho estava sendo atacado pelos judaizantes, os falsos pregadores. E como que eles estavam atacando a veracidade e a confiabilidade do Evangelho? Eles estavam atacando a credibilidade do seu mensageiro, do apóstolo Paulo. Então ele faz uma defesa do Evangelho e concomitantemente faz uma defesa da sua autoridade apostólica. A partir desta defesa, agora a partir do verso 6 do capítulo 3, Paulo passa a explicar o Evangelho. As bases desse Evangelho, que chegou às igrejas da Galácia com confiança, de modo que os crentes, eles confiaram nesta mensagem, eles se entregaram a Cristo Jesus, e eles assim foram libertados da escravidão do pecado. Mas como estavam sendo perturbados, Paulo então faz essa defesa do Evangelho, e agora ele explica o Evangelho, para que assim os crentes resgatassem aquela confiança que eles deveriam ter no Evangelho. E ele usa 3 argumentos principais. Primeiro, o argumento da fé. A pergunta que fazemos aqui entre os versos 6 a 14 do capítulo 3 é: como Abraão foi justificado por Deus? E Paulo vai justificar, basicamente, segundo aquilo que nós estudamos em nossa última oportunidade, que Abraão foi salvo pela fé somente. Veja o que diz o verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele foi justificado pela fé. É isto que nós também precisamos nos amparar. Nós somos salvos pela nossa confiança na promessa de Deus, assim como o caso de Abraão. O texto que nós estaremos estudando hoje, versos 15 ao verso 25, na sequência, Paulo usa um segundo argumento nessa explicação do Evangelho, da doutrina do Evangelho da graça. Ele usa o argumento da lei. E a pergunta que podemos fazer aqui é: qual é o verdadeiro propósito da lei? Ora, se somos justificados pela fé, então por qual razão Deus entregou a lei? Paulo vai explicar nesta passagem que o propósito da lei foi de nos conduzir a Cristo. E é isso que ele declara no verso 24: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que nós fôssemos justificados por fé.
É a tese que ele está defendendo aqui. O último argumento de Paulo, na sua explicação dessa doutrina, está nos versos 21 a 31 do capítulo 4 agora. Nessa parte, a pergunta que nós podemos fazer é: quem são os herdeiros da promessa? A resposta parece ser bastante óbvia quando nós chegamos no verso 28 do capítulo 4. Todos os que creem como Abraão. Verso 28 diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Vocês são os herdeiros da promessa que Deus confiou a Abraão e que percorreu durante séculos, até quando foi estabelecida, promulgada a lei. Então, todos aqueles que creem, eles herdam a promessa, assim como Isaque herdou a promessa que foi dada ao seu pai. Ele se tornou herdeiro, não só da herança espiritual, mas também das terras, da prosperidade que Deus havia garantido a Abraão. Então, Paulo argumentou que Abraão foi justificado pela fé quando não havia circuncisão nem lei mosaica, com todas as obras que ela exigia. E aqui nós temos uma explicação mais clara de como Abraão creu e por esta fé ele foi salvo. É porque a fé no Cristo que viria foi recompensada com justificação baseada na expiação dos pecados com os holocaustos. Abraão, ele creu em Cristo Jesus, que era tipificado pelos animais apresentados diante de Deus nos altares, através dos sacrifícios, assim como todos os demais crentes na história da igreja. Durante todo o período da antiga aliança, melhor dizendo, eles foram salvos pela fé depositada naquele que estava ali representado através dos animais no altar. Depois, a fé no Cristo que veio foi recompensada com justificação, baseada na sua expiação dos pecados com o Espírito prometido, assim como nós vimos aqui no verso 14 do capítulo 3. Então, toda a salvação é mediante Jesus Cristo, naquele que viria e, no nosso caso hoje, na nova aliança, naquele que veio, segundo o Espírito que foi prometido e que nos foi dado, como já disse, para a nossa regeneração. A justificação muda a nossa posição e o Espírito Santo, ele muda o nosso estado. É uma obra completa. A justificação nos declara justos diante do Pai e o Espírito nos torna justos. Ele nos santifica interiormente, ele muda a nossa condição, o nosso estado. A justificação trata os frutos, os pecados, as nossas transgressões e nos torna justos na presença de Deus, enquanto que o Espírito, ele trata a raiz do pecado, ele está mortificando a nossa natureza terrena. Esta é uma obra divina que está sendo realizada na vida de todos aqueles que creem através da palavra de Deus, Assim, a graça de Deus se revelou eficaz a todos os que creem em Cristo. Esta é uma obra magnífica, maravilhosa, soberanamente administrada por Deus a favor de todos aqueles que Ele mesmo predestinou para a salvação. E só temos que glorificar a Deus por tamanha graça. Segundo argumento de Paulo aqui, agora ele vai argumentar a favor da justificação pela fé a partir da relação entre a aliança abraâmica, baseada na promessa que Deus deu a Abraão, e a aliança das obras baseada na lei mosaica. O texto que estaremos lendo aqui mostra exatamente esses dois parâmetros da aliança de Deus. Uma baseada na promessa que foi dada a Abraão e a outra baseada na promessa, baseada na lei mosaica. Ela demonstra que a aliança das obras não alterou nem invalidou a aliança abraâmica, mas foi uma aliança paralela, correndo na história paralelamente com a promessa conferida a Abraão. E ela foi estabelecida com o propósito de servir a aliança abraâmica, preparando Israel para o cumprimento dos seus termos através de Jesus Cristo. Então, aquela promessa que nós lemos lá em Gênesis capítulo 2, ali nós temos duas partes naquela promessa. A primeira tem a ver com a preparação do povo.
durante todo o período da antiga aliança. A segunda parte, em ti serão benditas todas as famílias da terra, esta é uma parte que haveria de ser cumprida apenas quando Cristo viesse. Porque na morte do Senhor Jesus Cristo, a promessa da salvação agora alcança a todos, gentios e judeus, todas as famílias da terra. Então, na primeira parte, o Antigo Testamento revela a história da preparação de Deus do povo de Israel para receber Jesus, o Messias. E quando ele vem com tamanho poder, capaz de estender esta bênção da salvação a todos os povos. Veja como começa a história da igreja primitiva em Atos capítulo 2. Jesus disse na Galileia aos discípulos: vocês devem subir para Jerusalém e aguardar o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, que os habilitou a dar testemunho entre todos os povos. Muitos povos foram alcançados em Jerusalém, mas segundo o próprio Jesus havia prometido, a notícia da sua ressurreição se espalhou por toda a região da Judéia. Depois alcançou, através de Filipe e de Pedro, a região de Samaria. E pelo apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, conforme já vimos aqui em Gálatas capítulo 2, o apóstolo dos gentios, esse evangelho, não somente através do apóstolo Paulo, mas também de Apolo, de Barnabé e tantos outros, mas principalmente através do apóstolo Paulo, o evangelho da graça foi difundido entre os gentios, entre vários povos, e muitos creram. Eles ficaram surpresos. Barnabé ficou surpreso quando ele chegou em Antioquia da Síria e viu como a graça de Deus estava atuando no meio deles. Paulo relata em 1 Tessalonicenses como naquela região da Macedônia, como o evangelho da graça poderosamente estava atuando na vida dos tessalônicos, crentes, a ponto deles deixarem os seus ídolos para servirem o Deus único e verdadeiro. E é isso que está se cumprindo na história. E é por isso que hoje estamos aqui, convictos e firmados na doutrina do Evangelho da Graça, porque aprove a graça de Deus alcançar a cada um de nós. E assim somos todos filhos de Abraão, herdeiros das mesmas promessas como Isaque. É isso que nós veremos aqui. Por essa razão, desprezar a aliança da promessa para se apegar à aliança das obras da lei estava sendo um retrocesso desastroso para aquelas igrejas. Como que vocês podem se apegar às obras da lei negando a promessa? Então Paulo fica muito indignado e triste com aquela experiência da igreja. E por causa das dúvidas doutrinárias e da insegurança diante da persuasão dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos anticristos, aquelas igrejas, elas estavam realmente se afastando do evangelho da graça. É o que o apóstolo Paulo diz no verso 6 do capítulo 1, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Por que eles estavam deixando? Porque eles estavam muito inseguros, estavam em dúvidas. E daí porque nós temos que frequentemente rever a doutrina bíblica, rever o ensino da palavra de Deus, porque, irmãos, quando nós ficamos na dúvida, nós nos tornamos alvos fáceis de muitas doutrinas, nós nos tornamos muito facilmente convencidos por qualquer pregador, nós perdemos a capacidade de discernimento, aquele estado de alerta começa a diminuir, nós baixamos as nossas guardas, e aí facilmente podemos ser arrastados por todo vento de doutrina. E isso que estava acontecendo com as igrejas da região da Galácia, região sul da Galácia. Elas estavam na dúvida e inseguras. Paulo então resolveu argumentar que a fé provém da promessa e não da lei, e com maior profundidade explicou porque Deus deu a lei. E aqui nós veremos dois argumentos de Paulo na nossa passagem, versos 15 até o verso 25. Primeiro, a natureza da lei mosaica. Ele vai explicar a natureza da lei mosaica, versos 15 ao verso 18. E por fim, o propósito da aliança mosaica. Por que Deus deu a aliança mosaica? Fez a aliança mosaica, deu a lei mosaica
ao seu povo. Então vamos ver primeiramente o que diz o texto nos versos 15 a 18, onde ele argumenta a favor da natureza da lei mosaica, e ele está explicando isso. Veja só, os judaizantes, eles inculcaram na cabeça das igrejas da Galácia uma perspectiva a respeito da lei extremamente exaltada, a ponto de sufocar a segurança da promessa de Deus. Então Paulo agora tem que colocar este conhecimento sobre a lei no seu devido lugar, resgatando no coração das igrejas a segurança que deveriam ter na promessa. Versos 15 ao verso 18 diz assim: Irmãos, capítulo 3, versos 15 a 18. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então aqui nós temos um destaque importante sobre o destaque negativo que Paulo está aqui denunciando no conhecimento, na interpretação sobre a natureza da lei que aquela igreja recebeu através dos falsos mestres. E Paulo, ele argumenta basicamente de que ela não anulava a promessa. A lei não anulava a promessa de Deus, tá? Para entender melhor esse texto, porque não é um texto tão fácil, até mesmo na leitura, de captarmos o seu ensino rapidamente, vamos fazer aqui uma breve ilustração. Quando duas pessoas fazem um contrato, é ilegal que um terceiro intervenha e o altere ou cancele, sem que as partes se tornem fiéis. As promessas firmadas anteriormente. Então imagina só, eu no dia do casamento com a minha esposa, eu fiz promessas para ela fez promessas para mim. Agora você imagina se alguém vem e anula o nosso pacto matrimonial. Isto inevitavelmente me tornaria infiel para com as promessas que eu fiz, se a lei foi alterada. Eu fiz uma promessa e essa promessa ela está redigida, ela está firmada por mim entre eu e a minha esposa. Então, se eu alterar essa base agora, a promessa que eu fiz antes, ela é antes do contrato, é antes da declaração desse pacto, a promessa que eu fiz, ela passa a me denunciar como infiel. É isso que acontece. Então, assim também é a aliança de Deus com Abraão em Cristo. Tendo sido confirmada, não pode ser alterada ou cancelada sem tornar Deus infiel. Deus fez uma promessa para Abraão. A lei, obviamente, que vem 430 anos depois, ela só poderia servir a promessa que foi feita. Se a lei viesse 430 anos depois, alterando a relação de Israel com Deus e de Deus com Israel, uma das partes seria declarada infiel. Então isso não poderia acontecer de modo algum. Uma vez que a lei mosaica foi dada 430 anos após a aliança abraâmica, não poderia em qualquer aspecto negar a promessa. E é inadmissível, não tem lógica alguma a lei mosaica ser compreendida como sendo uma concorrente ou anulando a promessa que é anterior a ela. Seria como Deus negando a sua palavra, né? É como se Deus estivesse negando a sua palavra, e isso gerou bastante insegurança às igrejas. A aliança abraâmica prometia a justificação pela fé dada pelo Espírito Santo, conforme já vimos aqui no verso 14. Em conflito com esta, a lei mosaica estava sendo negativamente compreendida como uma nova promessa de salvação. Ora, se a promessa da salvação é mediante a fé, por isso Abraão, tendo crido, foi justificado, a lei, segundo a interpretação dos falsos mestres, estava trazendo uma novidade para a igreja.
Olha, não é pela fé, e sim pelo cumprimento das obras da lei que vocês obterão a salvação. Ou seja, é como se fosse uma nova proposta de salvação para as igrejas. Veja como as coisas são sutis, e elas vão entrando na vida da igreja, de modo a tirar da igreja a confiança na promessa e no caráter de Deus. Portanto, com base nesta má interpretação, os falsos pregadores estavam gerando falsas expectativas quanto à salvação. Quantos aí nós não conhecemos, que tendo começado no evangelho da graça, mas sendo convencidos pelo evangelho das obras, não conseguindo atender rigorosamente segundo os preceitos dos seus pregadores, se sentem falíveis, inseguros em relação à salvação. Eu me lembro, no início da minha fé cristã, eu tive esses momentos de dúvida: será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? E nós começamos a procurar alguma coisa palpável, objetiva, além da confiança que precisamos depositar em Deus. Nós procuramos alguma coisa na nossa condição moral que justifique a nossa salvação. Quantos de nós aqui, em evangelização pessoal, já não abordamos pessoas dizendo: eu não estou preparado ou preparada para ir para a igreja, eu preciso primeiro corrigir a minha vida? Tais pessoas já estão convencidas de que a salvação é um mérito da sua capacidade de corrigir-se para ser admitido na presença de Deus. E é isto que o falso evangelho estava produzindo na consciência das igrejas da Galácia, de que a salvação ela só poderia ser garantida se cumprissem rigorosamente os termos da lei. Então, estava gerando na vida da igreja uma falsa expectativa a respeito da salvação. Ora, se a salvação ela é garantida por aquilo que eu faço, a glória da minha salvação pertence a mim, não pertence a Deus. Deus ele não pode fazer nada a meu favor, a menos que eu permita, a menos que eu abra as portas do meu coração. Ele está do lado de fora, tomando frio, batendo na porta: por favor, abre a porta do seu coração. E eu, com dó de Jesus, resolvo abrir a porta do meu coração para não deixá-lo de fora. Ora, quem que é poderoso? Quem que é o acolhedor? Quem é aquele que está salvando? Quem é esse que está favorecendo o outro? Eu. Isso é nos colocar acima de Deus. É dizer que somos mais bondosos do que Deus, mais poderosos do que Deus. E o falso evangelho, ele produz incerteza em relação à nossa salvação e gera muita dúvida. Eles estavam, os falsos pregadores, invalidando a promessa de Deus pela exigência do cumprimento das obras da lei, como se os herdeiros da promessa tivessem sido enganados e perdidos, e Deus estivesse sendo infiel. Ora, eles estavam pregando para as igrejas: olha, vocês precisam cumprir as obras da lei se vocês quiserem ser salvos. Como é que ficaram aqueles, então, no passado, que não tinham a lei ainda para exigir deles alguma obra? Deus os enganou? Eles se perderam na sua salvação porque eles não tinham a lei? Veja que a atividade dos falsos pregadores estava criando um dano terrível na doutrina bíblica. E isso definitivamente era um ensino completamente equivocado, tanto quanto se prega em nossos dias que para ser salvo é preciso voltar aos ritos de cultos e festas judaicas. Vocês devem já ter visto isso por aí: Arca da Aliança, levitas tocando trombetas dentro da igreja, simulações da Páscoa com cordeiro sendo sacrificado e tantas outras simulações de tradições judaicas, sem as quais nós não podemos ser aceitos diante de Deus, porque este é o verdadeiro culto, esta é a maneira correta de nos apresentar diante do Senhor. Outros estão exigindo das pessoas o cumprimento de tradições meramente humanas. Olha, se você não se vestir da maneira que eu entendo que você deve vestir, você não é crente para mim, você ainda não foi salvo. Isso é muito comum nos nossos dias. Estabelecemos uma agenda de atividades na igreja: quem cumpre é crente, quem não cumpre não é crente. E muitos
persuadidos por essa falsa doutrina soteriológica, doutrina da salvação equivocada, estão num esforço sobre-humano, tentando garantir-se diante de Deus pelo cumprimento de uma agenda excessivamente exigente, imposta por pregadores ignorantes ou até mesmo maliciosos, porque é muito comum também nos nossos dias, que se você não falar em línguas estranhas, você ainda não tem o Espírito Santo. Veja que a parte da confiança em Cristo, naquilo que Deus prometeu em Cristo, se adiciona outras exigências meramente humanas e biblicamente equivocadas. Você tem que falar em línguas estranhas, porque se você não fala em línguas estranhas, você não tem o Espírito Santo, é um mero religioso, é um crente fraco, não tem o poder de Deus. De onde se tira isso? Porque da Escritura não se pode tirar. A Escritura, ela dá claramente outro posicionamento para a nossa salvação. A justiça é mediante a fé em Cristo somente. E qualquer adição ou subtração desta verdade, diz o apóstolo Paulo, seja anátema. Seja anátema. Quantos e quantos de nós já não vemos nos nossos dias a exigência por doações? Se você quer ser abençoado por Deus, você tem que doar isto, você tem que renunciar àquilo. E se você não faz isto, não existe nenhuma possibilidade de Deus te abençoar, como se Deus fosse um comerciante atrás de um balcão de negócios, e você se apresenta diante dele para barganhar os seus favores, suas graças, suas bênçãos. E muitas pessoas estão sendo fascinadas, iludidas, enganadas por esse falso evangelho. Não se crê mais no Deus de toda graça, não se confia mais na obra de Deus em Cristo Jesus. O homem tem que fazer alguma coisa para justificar as bênçãos que ele recebe, para justificar a sua própria salvação, em busca de algum mérito, de alguma segurança à parte da fé. Naqueles dias, isso estava perturbando a igreja, conforme vimos aqui em Atos capítulo 15, quando Tiago diz que alguns da parte do concílio de Jerusalém saíram sem autorização do concílio e estavam perturbando a salvação dos gentios, porque estavam tentando impor sobre os gentios uma tradição que eles não tinham que cumprir, porque todos os tipos, sombras, todos os holocaustos, o sacerdócio, o templo, tudo apontava para Cristo, e em Cristo todas as coisas foram supridas. Hoje estamos livres na presença de Deus de toda condenação, de toda culpa. Hoje estamos livres do poder do pecado. E se nós fazemos alguma coisa em nome de Cristo, movidos pelo Evangelho, fazemos porque amamos a Deus. Fazemos porque nós reconhecemos a necessidade de sermos santificados dessa presença nociva do pecado que ainda está na nossa natureza. Mas não para sermos salvos, porque já fomos salvos, mas porque nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus. E a nossa salvação, meus amados irmãos, é uma obra da graça divina. Ela já foi concedida gratuitamente a todos aqueles que simplesmente confiam, creem em Jesus Cristo. Ponto final. Não há necessidade de adicionar nada mais, apenas confie em Jesus Cristo. Confie em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por você. O segundo argumento de Paulo está nos versos 19 ao verso 25, onde ele vai revelar o propósito da lei da aliança mosaica. Vamos ler o texto, verso 19 ao verso 25, que diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem.
Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A lei mosaica não foi dada para adulterar a promessa ou invalidá-la, ou seja, abrogar, invalidar, mas a razão está no verso 19. Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Sendo assim, a lei mosaica, ela foi uma lei paralela à aliança da graça, até a chegada do descendente. Olha o que diz o verso 16. O verso 16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, é aos descendentes, porque aqui é singular, está falando de uma pessoa específica, como se falando de muitos, porém, como de um só, e o teu descendente que é Cristo. Cristo. Então, a aliança mosaica, ela correu paralelamente à aliança da graça, até a chegada de Jesus Cristo, conforme lemos aí no verso 19, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Todo judeu condenado pela lei poderia ser libertado de sua condenação, ou seja, justificado, exercendo fé na vinda de Cristo, conforme já vimos aqui. Quando ele veio, a aliança das obras terminou. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Quando Jesus veio, a aliança mosaica, as obras da lei, elas foram todas terminadas. Elas cumpriram o propósito para o qual foram dadas. Foi dada. A lei, segundo Paulo, foi promulgada, ou seja, ordenada por meio de mensageiros, que ele chama aqui de anjos. Arhágelos significa mensageiros, a partir de Moisés. Então, Moisés é o mediador desta lei. A lei foi dada a Moisés. Deuteronômio capítulo 5, verso 5, fala sobre isso. Ele estava ali entre Deus e o povo. A lei foi dada a Moisés e Moisés então promulgou a lei. Ele ordenou a lei, e esta lei ela foi repercutida ao longo da história através de muitos mensageiros, dentre os quais os próprios judaizantes, que estavam exigindo dos gentios o cumprimento dessas obras inicialmente dadas aos judeus. O texto indica que falsos pregadores estavam exaltando Moisés como legislador, enquanto omitiam aquele que era superior, o qual fez a promessa. Verso 20 diz: ora, o mediador não é de um. O mediador não é de um, mas Deus é um. Ele está destacando a condição de Deus como aquele que entrega a lei em relação ao mediador da lei. Deus é um. O mediador, ele não é de um. Ele intercede tanto por judeus como também por gentios. Mas Deus é superior, porque Deus é quem deu a lei. Deus é quem fez a promessa a Abraão. Deus é quem fez a promessa. Eles promulgavam uma lei recebida como herança de Moisés, mas Deus falou pessoalmente com Abraão, conferindo-lhe a promessa. Sendo assim, a lei estava sujeita à promessa e não o contrário. A lei foi dada para servir ao propósito da promessa. Ela cumpre um propósito na promessa que Deus fez a Abraão, e não o contrário. Paulo afirma em Romanos 2, 14 a 15, que Deus não deu a lei mosaica aos gentios, mas que a lei moral estava escrita em seus corações, de maneira que todos, gentios e judeus, estavam sob a lei. Aqueles diante da lei mosaica, e os outros com a lei gravada em seus próprios corações, de maneira que nenhum, nem judeu, nem gentio, eram indesculpáveis na presença de Deus. Por isso que ele entra no capítulo 3 de Romanos, dizendo que todos pecaram. Todos quem? Judeus
e gentios, e carecem da glória de Deus. E a lei convence do pecado, mas não salva do pecado. Verso 21, verso 22. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a lei, ela cumpre um propósito. Quando nós chegamos diante da lei de Deus, que é perfeita, porque reflete o caráter perfeitamente moral de Deus, nós nos sentimos envergonhados, porque ela revela a nossa condição, ela revela as tramas do nosso coração, nossas malícias, nossas impurezas, nossas maldades. A lei revela as nossas transgressões, ela nos convence de que não apenas pecamos, transgredimos, ela nos convence de que somos pecadores. E ela só faz isto, ela não tem o poder de nos salvar, Então, isto torna todos indistintamente culpados diante de Deus, inclusive os que pela lei queriam alcançar a sua justificação, inclusive os próprios judaizantes, que estavam cobrando uma moralidade dos gentios que nem eles mesmos tinham. Nós já vimos aqui, mas verso 13 do capítulo 6 de Gálatas, Paulo fala desse falso moralismo dos judeus, pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Falso moralismo, até estes são pecadores, até estes que parecem ter um grau de santidade, uma aproximação e uma intimidade maior com Deus, são como todos os demais, pecadores e carentes da graça de Deus. E isso que Paulo está tratando aqui. A lei não pode salvar, ela não foi dada para salvar ninguém. Ninguém pode, pelo cumprimento da lei, justificar-se dos seus próprios pecados. Isso não cumpre ao homem diante da lei de Deus, diante das suas exigências morais e também cerimoniais. O homem não pode, sendo imperfeito, alcançar a perfeição de Deus. Ele não pode. Então, até mesmo os judaizantes que estavam pregando isso, estavam também carecendo da misericórdia e da graça de Deus, porque nem eles mesmos estavam cumprindo aquilo que eles estavam exigindo. No mínimo, eles eram falsos moralistas ao perturbarem a salvação dos gentios. Uma vez que a lei não podia fornecer justiça aos judeus, apenas denunciou seus pecados como transgressores dela. A Escritura, e aqui uma referência ao Pentateuco, ao conjunto de leis dadas por Deus a Moisés, os 5 primeiros livros da lei do Antigo Testamento, o Pentateuco encerrou, ou seja, ele trancou os judeus sob a condenação e penalidade do pecado. E então, como um agente penitenciário severo, a lei os manteve presos, os impedindo de escapar por qualquer outro meio que não fosse pela fé em Jesus Cristo. É isso que a lei fez. Ela encerrou todos sob o pecado, sob a tutela do pecado, sob a tutela da condenação. E encarcerados pela lei, não havia nenhuma saída dali, senão através da fé em Jesus Cristo. Se a lei tivesse sido dada como oportunidade aos homens, pela obediência de alcançarem a sua salvação, então Cristo, meus irmãos, nem sequer precisava vir ao mundo para morrer no lugar de pecadores. Não teria o menor sentido Cristo ter vindo ao mundo. Bastava pela lei os homens por si mesmos alcançarem a sua salvação. Por que Cristo veio? Porque a lei era incapaz de salvar qualquer ser humano. Por isso que Cristo veio ao mundo para substituir o homem diante de Deus. Somente Jesus Cristo pode justificar pecados e declarar eternamente justificados deles, diante de Deus, aqueles que recebem pelo Espírito a fé, ou seja, esta confiança suficiente na obra que Deus propôs através do seu Filho Jesus Cristo, por sua graça somente. Então,
se eu tenho uma confiança suficientemente em Deus, para aquilo que Ele fez por mim, provando o seu amor por mim, em Cristo Jesus, me oferecendo tão grande salvação, meus irmãos, eu não tenho que me submeter mais à escravidão nenhuma, a legalismo e falso moralismo nenhum de qualquer homem. E não posso mais me permitir ser perturbado na minha fé, na minha salvação, porque eu não estou atendendo às expectativas impostas por homens perversos, cuja mente não está cativa pela palavra de Deus. Eu creio que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o meu Redentor, e isto basta, isto é suficiente. Eu creio em Jesus Cristo. E como evidência dessa fé, conforme lemos na epístola de Tiago, como evidência dessa fé, dessa confiança em Deus, eu abandono o pecado e sigo o caminho de Cristo, porque eu fui salvo e eu não tolero mais o pecado da minha vida. Não basta dizer que você crê e isto simplesmente deve parar por aí, porque, como disse Tiago, os demônios também creem e tremem. Mas a diferença é que nós cremos e vivemos para Deus, assim como Paulo diz aqui no capítulo 2, verso 20, verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estilo de vida dele. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A verdadeira fé nos coloca no caminho da obediência a Deus, do temor do Senhor. Nós não nos conformamos mais com uma vida de pecados. Confiados na obra de Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados e trilhamos o caminho da santificação, confiados naquilo que o Espírito está fazendo em nós. Foi exatamente isso que a lei fez, cumprindo o propósito de um aio. Aio, palavra grega que aparece aqui como tradução de aio, é paidagogos. Pais é uma palavra grega que se refere a crianças, à infância, a meninos, e ago, que significa conduzir, guiar, dirigir. E o aio, portanto, ele era um escravo de alta confiança, encarregado pela nobreza de educar a conduta moral dos seus filhos. Então, aqueles que eram mais abastados, eles contratavam os aios. E os aios, eles eram responsáveis de acompanhar a formação dos seus filhos. Os meninos, por exemplo, eles não poderiam nem sair de casa sozinhos. Tamanha era a responsabilidade e disciplina que o aio tinha para corrigir e manter as crianças sob o seu cuidado. Então, todo o comportamento era transmitido ou era corrigido, conduzido pelo aio. E aí nós vamos nos lembrar aí do pedagogo, né? Pedo, que é a palavra para criança, e rago, que é este condutor. O pedagogo é aquele que ensina a criança. Isso vem lá de antigamente. O aio, o educador, que na condição sociocultural entre os romanos e também entre os gregos, era este escravo, era este servo encarregado de conduzir a formação moral dos filhos daqueles que eram mais abastados. Então, quando os meninos chegavam à maioridade legal, o aio ele era dispensado, não tem mais necessidade, né? Já são de maior, então não tem mais necessidade do aio. A lei, como disse Paulo no verso 24, serviu de aio, até que Cristo veio e a plena revelação do Evangelho foi dada aos judeus e gentios. Pela fé em Cristo, os crentes são feitos, testemunho também de João, no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 12, pela fé em Cristo, os crentes são feitos filhos de Deus. Filhos agora maduros, porque eles não estão mais escravizados, agora eles estão livres. Eles não são perfeitamente maduros, mas eles agora têm, pela fé, condições de seguirem no caminho de Cristo. E eles, portanto, não precisam mais de um educador infantil. Por que então os Gálatas, sendo maduros, alcançados pelo Evangelho da Graça, estavam agindo como crianças, querendo se sujeitar novamente ao jugo de escravidão?
Notemos que essa foi a indagação de Paulo. Veja na sua Bíblia, capítulo 2, verso 4. Paulo diz assim: e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Porque o aio mantinha as crianças dentro de limites tão restritos. As crianças, elas eram aborrecidas, literalmente, a seguirem os padrões estabelecidos pelo aio. E elas não tinham liberdade. Elas eram controladas literalmente, e elas tinham que aprender desde cedo a controlar a sua natureza e se comportar como estabelecido pela nobreza através do aio. Então o aio tinha esse papel, essa função, né? Então eles estavam debaixo da autoridade de um escravo, o escravo que exercia esse poder de controle. E Paulo está dizendo, se referindo aí a esses falsos mestres, que estavam tentando espreitar a liberdade que Deus já havia concedido para eles em Cristo Jesus. Capítulo 5, verso 1, Paulo diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vocês já não são mais meninos da fé, vocês já receberam o evangelho da graça. Agora que vocês creem em Cristo, vocês estão livres do poder do pecado, da escravidão do pecado. Uma vez que a lei denuncia o pecado e encerra todos e prende todos na culpa do pecado, a única saída é se crer em Jesus Cristo. Vocês creem em Jesus Cristo, vocês já foram libertados, as cadeias já foram libertas, não estão mais sob condenação, ninguém mais pode te acusar. Os demônios não podem mais te acusar diante de Deus, porque o sangue de Cristo te lavou, o Espírito te regenerou, Ele te libertou do poder do pecado. Agora em Cristo você está livre. Agora em Cristo você está livre. E você pode confiar nessa tão grande obra da salvação. Para encerrar, meus irmãos, trago aqui duas considerações finais. Primeiro, a soberania de Deus na salvação. Deus se relaciona com o seu povo através de aliança. A primeira foi firmada na eternidade, entre as pessoas da Trindade, o conselho da Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. Segundo o seu beneplácito, Ele firmou um pacto redentivo. E assim, a obra da salvação é uma obra planejada, arquitetada pelo Pai, executada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. Então, o primeiro pacto firmado foi o pacto entre a Trindade Santíssima. E sob este pacto eterno que Deus firmou no conselho da Trindade, sob esta Ele firmou aliança com o homem, Adão, baseada nas obras. Se ele cumprisse, viveria, se não, morreria. Como ele foi infiel em manter-se debaixo deste pacto com Deus, Jesus, o descendente da mulher, veja que aqui nós vimos Paulo se referindo a Jesus como descendente, o mesmo descendente citado em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele foi invocado como fiador da criação, do homem. Então, como homem, ele gerou uma dívida com o seu pecado, então Jesus é invocado, e isso estava tudo nos planos. Jesus então foi invocado como um fiador para pagar a dívida do pecado do homem. Ele, portanto, veio ao mundo para justificar o homem do seu pecado, através de um sacrifício expiatório ou substitutivo, único e eternamente eficaz. Assim foi que Deus firmou um eterno pacto com todos nós. Todas essas alianças sempre foram administradas soberanamente por Deus, nunca pelo homem. Tudo está cumprindo exatamente os decretos da Santíssima Trindade, assim como estabelecidos antes do princípio. E é confortante saber que a nossa salvação, ela foi planejada por Deus. Que a nossa salvação não foi uma solução provisória, um arranjo. Não, a minha salvação e a sua salvação, a nossa justificação eterna, ela foi planejada por Deus.
tudo fez parte de um plano, em certos aspectos, para a nossa mente limitada, misterioso. Paulo mesmo chega a dizer, depois de expor a doutrina da justificação, no livro de Romanos, lá no capítulo 11, verso 33, Paulo está tão, eu diria, sua mente está tão inundada com essa doutrina da justificação, que ele termina a sua exposição no capítulo 11, verso 33, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Nós podemos não ter uma explicação para todos os detalhes dos mistérios que envolvem a nossa salvação, mas de uma coisa nós sabemos: Deus planejou a nossa salvação, e Ele firmou um eterno pacto através de Cristo com todos nós. E a nossa segurança não está naquilo que podemos ou não podemos fazer. A nossa segurança está naquilo que Deus já fez por nós em Cristo Jesus. Segunda consideração aqui para encerrarmos: as obras da lei só poderiam ser cumpridas por Jesus. Jesus é o mediador desta eterna aliança. João diz no capítulo 14, verso 6: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 21, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, se referindo a Jesus, muitos se tornarão justos. Nós falhamos, mas Cristo vem ao mundo, assume o nosso lugar e cumpre totalmente a lei de Deus em nosso lugar. E é por isso que Ele nos oferece justificação. Quando nós não podíamos ir a Deus, Deus veio ao nosso encontro. E Ele veio através da segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E Ele é o único caminho. Ele é o único capaz de nos mediar e de nos reconciliar com Deus novamente. As restrições morais impostas pela palavra de Deus estão aqui. E elas são necessárias por causa da nossa natureza pecaminosa. Assim como a lei foi dada por causa da nossa transgressão, para preparar o povo até a vinda de Cristo, as sanções contra a nossa natureza pecaminosa estão reveladas nas Escrituras. Tudo que não confere com a sã doutrina, tudo que não confere com a conduta moral daqueles que professam a verdadeira fé e a verdadeira religião, estão aqui nas Escrituras. E elas são necessárias por causa da nossa natureza pecaminosa, mas atendê-las não nos tornam justificados, apenas progressivamente santificados pelo Espírito Santo. Quando nós afirmamos a nossa salvação suficientemente garantida por Cristo Jesus, nós não estamos recebendo um cheque branco da parte de Deus para agora vivermos de uma maneira desenfreada do ponto de vista moral e também religioso. Não, existem parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus que devem definir a nossa fé e a nossa conduta cristã. A salvação é uma oferta da graça de Deus recebida mediante a fé em Cristo somente. Jamais pode ser barganhada pelo falso moralismo. Jamais pode ser barganhada pelo falso moralismo ou pelo legalismo religioso. A santificação, que é o resultado da nossa salvação, nos moldes da perfeição de Cristo, é resultado e não causa da nossa salvação, como os falsos pregadores estavam pregando. A santificação é o plano que Deus tem para todos nós, santificação das nossas vidas. Nós que cremos em Cristo Jesus, devemos andar nos passos do Filho de Deus. Esse é o desafio para todos aqueles que creem em Cristo. E quem sabe, você que está me acompanhando agora pela internet, ainda não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, como o seu Salvador. Não perca a oportunidade. Se você, pelo Espírito, foi convencido por essa palavra, agora mesmo, coloque os seus joelhos no chão. Feche os seus olhos, fale com Deus. Ele ouvirá o seu clamor e Ele perdoará os seus pecados. Confie nele de todo o teu coração e tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, porque a graça de Deus vai te envolver. A sua paz encherá o seu coração e você
obterá pelo Espírito Santo a testificação de que os seus pecados estão perdoados e de que você agora é o Filho de Deus, herdeiro das promessas que Ele garantiu a Abraão lá no passado. E quando Ele voltar, você será com certeza considerado no reino celestial. Creia e confesse Jesus com seus lábios, de todo o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus, nós te suplicamos, ó Pai, pela misericórdia, pois estamos conscientes de que em nós não há mérito algum na nossa salvação. E mesmo tendo sido salvos, Pai, nós ainda reconhecemos que temos uma natureza imperfeita. E é por isso que muitas vezes, Senhor, não de uma maneira acidental, mas deliberada, consciente, nós escolhemos pecar contra o Senhor. E por isto, nós nos envergonhamos e pedimos ao Senhor que nos perdoe os pecados. E que pela Tua palavra, nossa consciência e a nossa conduta sejam, Senhor, restauradas, a fim de vivermos para o Teu agrado, para a Tua glória. E usa-nos, ó Deus, como instrumentos para divulgarmos a verdade da Tua palavra a todos quantos ainda não Te conhecem. Nós rogamos ao Senhor pela Tua bênção sobre todos nós e Te pedimos que nos guarde no caminho de volta para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém, Senhor.